Olá. Um levantamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostrou que nos últimos 7 anos, os reservatórios das hidrelétricas, que são responsáveis pela maior parte da energia gerada no Brasil, receberam um volume de água inferior à média histórica. Com uma das piores crises hídricas, volta a lembrança dos brasileiros do período de racionamento que nós passamos há 20 anos. Dessa vez, o país depende menos da água para gerar energia, por isso cresceu a necessidade de investimentos e projetos de energia limpa. Com essa preocupação, o deputado Gustavo Frutti, do PDT do Paraná, apresentou um projeto que visa aplicar prioritariamente os recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente em projetos de energia renovável. Bem-vindo, deputado. Olá, obrigado. Deputado, a gente agradece o senhor comparecer aqui ao Palavra Aberta para explicar para a gente o que está previsto nesse seu projeto, de que forma que seriam tratados esses recursos do Fundo do Meio Ambiente. Regina, como você bem destacou, nós estamos vivendo uma crescente crise hídrica e já há áreas com racionamento. Aqui no Paraná nós já temos racionamento de água, e, naturalmente, há toda uma preocupação do potencial de continuidade de geração de energia hidrelétrica, que é a grande fonte de energia do Brasil, e até registro que o Paraná é responsável por quase 1/4 da geração de energia hidrelétrica. Então, já se verifica um temor, como foi lembrado na sua introdução, com relação ao apagão, mas, somado a isso, há uma tendência no mundo na busca cada vez maior de fontes renováveis. Então, esse processo deve ser acelerado no Brasil, diante desta crise que já se apresenta e que tende a se estender, segundo todas as projeções, para os próximos anos. Então, a ideia é que se utilize recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que é um recurso disputado, é um recurso que sofre um questionamento por parte também do governo federal, com relação às doações que possam vir ou que vêm do exterior, e há uma demanda crescente nesta área no Brasil. Mas há um potencial imenso de fontes renováveis, algumas históricas que ainda não alcançaram um grau, uma escala de produção, como é o caso do biodiesel, o próprio caso do álcool, mas principalmente a energia eólica e a energia fotovoltaica ou energia solar. No caso da energia eólica, ela já representa quase 10% da geração de energia do país. Já há mais de 700 parques de energia eólica no Brasil, em 12 estados, distribuídos em diferentes regiões do Brasil. E a energia solar, apesar de representar menos de 2% de toda a matriz energética brasileira, ela tem o potencial de geração desde um pequeno produtor, um microgerador, ou até em escala. Lembrando que o Brasil tem uma insolação em diferentes regiões, inclusive no sul, maior do que a Alemanha, por exemplo, que é a grande geradora de energia solar na Europa. Ou seja, há um potencial maravilhoso de energia renovável, sem grandes impactos ambientais, mas é necessário destravar algumas questões hoje para grandes investidores, mas incentivar principalmente pequenos investidores ou pequenas gerações em comunidades, e daí a ideia de se utilizar parte do recurso do Fundo Nacional do Meio Ambiente para priorizar energias renováveis no país. Quanto desses recursos poderiam ser utilizados, inclusive para beneficiar o pequeno consumidor, a pessoa, porque muitos condomínios, por exemplo, já começam a utilizar as placas fotovoltaicas, não é isso? Bem lembrado, e são projetos que podem ser a partir de 10, 20 mil reais, claro, para pequenas unidades, mas no caso de condomínios com 100, 200, 300 mil reais, é possível uma geração que atenda àquela demanda, e claro que isso tem o potencial de se multiplicar. Então, às vezes a gente pensa em grandes valores. É evidente que eu já vi estudos que apontam a necessidade de investimentos de médio e longo prazo que superam a marca do bilhão, de mais de R$1 bilhão.
mas nós estamos falando em projetos que podem iniciar com R$100 mil, R$1 milhão, R$5 milhões, ou seja, se enquadram facilmente dentro dos projetos do Fundo Nacional do Meio Ambiente e, necessariamente, vão ganhar escala com o tempo. Eu dou um exemplo, quando fui prefeito de Curitiba, nós fizemos um primeiro projeto piloto para aquecimento de água com energia solar num conjunto habitacional em 66 casas. Ou seja, foi um projeto experimental, uma área pequena, um investimento evidentemente menor, mas que se mostrou altamente viável. E, em um ano, o consumo daquela água com energia solar paga um sistema convencional. Então, é possível começar em menores projetos, em regiões distantes, por exemplo, onde tem uma forte incidência solar ou com potencial eólico, e gradativamente ganhar escala, e, paralelo a isso, também destravar investimentos para as chamadas usinas de geração de energia, seja fotovoltaica ou eólica. Isso está sendo tratado também no Congresso, em outros projetos, em outras comissões, mas a gente quer, paralelo a isso, ter uma fonte permanente para que se incentive esta substituição energética, lembrando que nós estamos na iminência de possivelmente viver um novo apagão no Brasil, se continuar a crise hídrica dos últimos meses. Sim, e no meio dessa crise hídrica que a gente já está vivendo, o senhor acredita que esses investimentos agora ainda vão ser capazes de evitar um racionamento? Sim, e eu vou além. Muitos países, e o Brasil reagiu ainda nesse período, nesse atual governo, com relação a alguns programas internacionais e pactos internacionais referentes a mudanças climáticas. Muitos países já trabalham para acabar com a utilização do diesel, mas principalmente para a redução da emissão de CO2. Ou seja, é uma tendência sem volta, não só para enfrentar a crise hídrica, e é claro que essa transição terá um custo, é impossível imaginar que o investimento possa suprir, num curto prazo, a queda do potencial de geração de energia hidrelétrica, que é uma estrutura e um ativo maravilhoso que o Brasil tem, mas que sofre as consequências da crise, mas também pensando no médio e longo prazo, para que haja um incentivo de fontes renováveis, reduzindo consideravelmente a emissão de CO2, que cientificamente, comprovadamente, tem um efeito no clima. E se aponta isso como uma das causas das crises que têm sido mais constantes de desabastecimento hídricas que o mundo vem vivendo, e o Brasil também. Tá certo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos sobre essa proposta que está tramitando aqui na Câmara. Muito obrigado, e à disposição sempre. Eu conversei sobre a prioridade para projetos de energia renovável na aplicação de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente com o autor, deputado Gustavo Frutti, do PDT do Paraná. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.